Olá, boa noite. A paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma live, né? Deus abençoe cada um, né, que está entrando e que vai entrar ainda nessa live. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deus é bom e bom o tempo todo, né? O que seria de nós se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos perdidos, mas Ele nos deu um caminho de volta a Deus, né? Graças a Deus por isso. E esse caminho é Jesus Cristo. Então, muito bem, meus irmãos. Eu vou deixar aqui uma palavra para vocês, uma pequena palavra. Que lá onde que fala sobre Zaqueu. Tá? Então a Bíblia nos fala da história desse homem, desse Zaqueu. Zaqueu, ele era um judeu, mas que trabalhava para o Império Romano. Naquela época em que Jesus nasceu e realizou seu ministério aqui na Terra, o Império Romano dominava o mundo, né? E então se cobrava altíssimos impostos no Império Romano dessas nações conquistadas, dominadas, tá? E tinha muitos judeus então na Israel que trabalhavam para o Império Romano como um publicano. A Bíblia diz que ele era publicano, chefe dos publicanos. E o que era publicano? Publicano era cobrador de impostos. E Zaqueu era o chefe lá em Jericó dos cobradores de impostos, tá? Então os judeus da época odiavam os romanos, né? Porque eles estavam dominados, eles queriam ficar livres do jugo romano. Então eles odiavam os judeus que trabalhavam no Império Romano. Então assim era Zaqueu. Zaqueu era um homem odiado pela sociedade judaica, desprezado. Muitos tinham como Zaqueu um caso perdido, porque Zaqueu era um homem que amava o dinheiro. Zaqueu era um homem materialista. Quanto mais ele tinha, mais ele queria ter, porque além de tudo, Zaqueu, o publicano, ele era caloteiro, quer dizer, além de cobrar o Império Romano, cobrar altos impostos, altíssimos, ele cobrava mais ainda por fora, para ele, né? Então ele tornou-se um homem muito rico por causa disso, né? Então a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então assim era Zaqueu. Só que essa vida materialista, de estar focado só no dinheiro, né, nas coisas materiais, não traz alegria permanente. A alegria que proporciona é passageira, é efêmera, momentânea, que passa muito rápido, depois logo vem a depressão, a angústia, né? É algo que escraviza. Assim era Zaqueu, né? As pessoas cheiram como caso perdido. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele mesmo falou que ele não veio buscar os justos, mas sim os doentes, né? Os que estão são, mas sim os doentes, aqueles que precisam, os pecadores, né? E quem não é pecador, tá? Então ele veio buscar o pecador mesmo. Ele veio mesmo a transformar as pessoas mesmo, a mudar a vida das pessoas. Então, um belo dia, Jesus então foi a Jericó, a cidade de Zaqueu. E Zaqueu então ia passando lá, e Jesus, né, ia passando, nosso Senhor Jesus Cristo ia passando na cidade, e Zaqueu, e chamou a atenção de Zaqueu, e Zaqueu então sentiu o desejo no seu coração de conhecer Jesus, de ver Jesus. E esse desejo que ele sentiu no seu coração não foi dele mesmo, foi o Senhor nosso Deus que colocou, né? Tudo que é bom em nós vem de Deus. Todo nosso desejo de buscar Deus vem dele mesmo, né? Então Deus fez isso, fez ele sentir esse desejo. Então ele foi até Jesus para ver Jesus, mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele não pôde ver, porque Jesus estava cercado pela multidão. E a Bíblia diz que esse Zaqueu, ele era baixinho, de pequena estatura,
né? Então ele chegou lá e não conseguiu ver, né? Ele era baixo demais e não conseguiu enxergar Jesus. Ele poderia ter desistido, né? Poxa, tentei, né? Mas não consegui e voltado para casa. Mas ele não desistiu. Então veja que ele encontrou um obstáculo, um empecilho, né? Para ver Jesus, para encontrar com Jesus. E assim também nas nossas vidas. Quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer fazer o algo certo, quer fazer o certo, quer buscar Deus, a gente vai encontrar muito empecilho, muito obstáculos, e nós não podemos desistir no primeiro obstáculo, não podemos desistir por obstáculo nenhum, desafio nenhum, e até o fim, para conhecer Jesus, para ter Jesus, para conhecê-lo pessoalmente, né? E ele não desistiu. Como que ele conhecia o lugar, né, muito bem? Então ele pensou consigo, eu vou passar à frente da multidão, já que eu não consigo vê-lo, por causa desse povo, então eu vou passar à dianteira, porque lá no caminho que Jesus está passando, lá na frente tem uma árvore, uma figueira, né? E então eu vou à frente, vou subir naquela árvore, quando Jesus passar eu vou ver. Então o próprio Deus deu a estratégia a ele, né? Que ele tinha que fazer. Louvado seja Deus. E Deus nos dá a estratégia para vencer os nossos obstáculos. Você não pode desistir. Desistir não. A verdadeira derrota é a desistência, né? Então siga em frente, que Deus vai te ajudar a vencer, te dando estratégia, te mostrando o que você deve fazer. Assim, né, que Deus fez com Zaqueu, colocou o desejo nele de ver Jesus. Ele encontrou um empecilho, um obstáculo, mas ele não desistiu. Então Deus mostrou o que tinha que fazer, que era seguir à frente, subir naquela árvore, que Jesus ia passar por ali. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então estava lá Zaqueu em cima daquela árvore, daquela figueira, e Jesus então foi se aproximando pelo caminho, né? Se aproximando, e o coração de Zaqueu, né, batendo mais forte. Enfim, né? Ele deve ter pensado com ele assim: enfim, eu vou ver quem é esse Jesus que todos falam, né? Que faz milagres, que faz maravilha. Eu vou ver. E Zaqueu esperava que Jesus passasse por ali e passasse direto, né? Mas para surpresa de Zaqueu, para surpresa dele, Jesus saiu do caminho em direção àquela árvore onde estava Zaqueu. Então Jesus foi em direção àquela árvore e olhou para cima aonde estava Zaqueu, e olhou para Zaqueu, e para a surpresa maior de Zaqueu, Jesus falou com ele e o chamou pelo nome, porque Jesus é Deus, Jesus sabe todas as coisas. Olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém entrar em sua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus fez um convite para Zaqueu, o publicano, aquele que era odiado pela sociedade judaica, aquele caloteiro. Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. E a gente observa aí a urgência, né, de Jesus, de entrar na casa dele, de entrar na vida dele, de mudar a vida dele, de transformar o coração dele. Quem sabe? Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, ele sabe todas as coisas. Então quem sabe alguma coisa estava prestes a acontecer na vida de Zaqueu, a gente não sabe, né? E Jesus então disse: vem depressa. Quem sabe aquela não era a última oportunidade dele. Então Jesus disse: desce agora, depressa, pois eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero te transformar numa nova criatura, um novo homem, para a glória do meu nome, para a glória do nome do meu Pai Celestial. Louvado seja Deus. Zaqueu poderia rejeitar, né? Porque ninguém é obrigado. Jesus convida, chama, mas ele não obriga ninguém. Ele podia ter rejeitado: não, Jesus, tá bom, eu só queria ver você, só queria te ver, já estou satisfeito, já te vi, né? Estou satisfeito, pode seguir o teu caminho que eu vou seguir o meu. Ele poderia ter feito isso, como muitos fazem isso. Só saciar alguma curiosidade mesmo, depois saciou aquela curiosidade e segue seu caminho, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas Zaqueu
estava perdido e precisava ser achado. E naquele dia ele foi achado por nosso Senhor Jesus Cristo. Era um filho de Abraão, né, que precisava ser reencontrado, liberto, salvo, transformado. E ele atendeu ao pedido. Tá vendo? Assim como Jesus chamou Zaqueu, convidou Zaqueu para entrar na vida dele, na casa dele, ele também te chama, te convida para que você o deixe entrar na tua vida, na tua casa. E é hoje que ele quer fazer isso. E Zaqueu então desceu depressa. E Zaqueu atendeu o pedido. Tá bom, Senhor. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias. E ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Louvado seja Deus. E isso você deve fazer, atender o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo e depressa recebê-lo com alegria na tua vida, na tua casa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque é hoje que ele quer fazer a obra maravilhosa na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tá vendo? Aquele que dizia, que muitos diziam que não tinha jeito para ele, que não prestava, que não valia nada, que era ladrão, caloteiro, foi encontrado por nosso Senhor Jesus Cristo, liberto, salvo por nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto que ele foi liberto e salvo, que realmente ele levou Jesus para a casa dele, não só para a casa dele, para o coração também, né? Mas lá na casa de Zaqueu então deu um banquete, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos e outras pessoas que estavam lá. Então você vê aquele homem que tinha muitas posses para dar um banquete para muita gente assim, né? E de repente não é para qualquer um. Estava lá aquele banquete, Jesus sentado, seus discípulos, os outros, né? Aí Deus então, a gente vê aí então que a evidência da salvação, da transformação. Porque o que acontece? Ele era um homem o quê? Materialista, que amava o dinheiro. E ele foi liberto desse amor ao dinheiro. Ele foi liberto dessa vida materialista. Como que a gente sabe? Porque a Bíblia fala que ele então se levantou e disse para Jesus assim: olha só, hein? A evidência da salvação, da transformação, na mudança do homem que amava o dinheiro, um homem que era materialista, só queria mais, caloteiro que roubava. Ele falou para Jesus assim: mestre, eis que eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha só, coisa extraordinária. Aquele que não abria mão de dinheiro para nada, aquele que só queria ter mais e mais, né? Fazer de tudo para ter mais e mais. De repente ele fala isso: eu resolvo, eu decidi dar a metade dos meus bens aos pobres. Somente alguém que encontrou o Senhor Jesus Cristo, que foi salvo, que foi liberto, que foi transformado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz de ter uma atitude dessa, de mudar de vida. Só Jesus pode fazer essa transformação. Então eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Ele completa, ele não para aí não. Ele diz mais assim: e se eu tenho defraudado alguém, quer dizer, roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então ele decidiu não só dar a metade de seus bens aos pobres, mas devolver aquilo que ele tinha roubado das pessoas, e devolver 4 vezes mais. Aleluia. Tá vendo como Jesus é maravilhoso? Jesus é extraordinário. Ele muda a vida, ele muda, ele transforma, ele regenera. E muitos diziam que não tinha jeito para ele, e Jesus deu jeito. É só abrir o coração. Que abre o coração para Jesus, algo acontece de novo, de diferente. E Zaqueu foi salvo, foi liberto, e passou a amar Jesus Cristo em primeiro lugar. Louvado seja Deus. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida, na minha, na sua vida. Fazer aquela transformação que falta na minha e na sua. Deixa Jesus completar a obra na tua vida. Jesus está te chamando. Vem para Ele. Faça como Zaqueu, recebe agora e com alegria, que Ele vai fazer essa obra extraordinária na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um, né? Que está aqui nessa live. Nossa irmã evangelista Nelly.
Ítalo Escócia, né? Missionária Vânia, né? Missionária Maria das Graças, irmã Josicineia. Enfim, cada um que está aí nessa live, né, com a gente, que vão entrar ainda, Deus abençoe você, tá? Grandemente. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no teu coração e venha, né, te convencer dessa palavra e você possa guardar no teu coração. Amém? Então, me despeço dos irmãos e sábado que vem estaremos na nossa live às 9h30 da noite, tá certo? Fique com Deus, tá? Tchau, hein? A paz.